Olá, seu vídeo já vai começar. Eu quero fazer duas coisas antes da pregação iniciar. Primeiro, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Adair, sou casado e há 11 anos eu pastoreio uma igreja só, ou duas comunidades de uma paróquia. Mas há 11 anos nós estamos diante de um mesmo trabalho. Me formei no seminário em 2011 e a partir de 2012 nós estamos trabalhando nessa mesma igreja, não mudamos ainda, e trabalhamos com pregação sequencial expositiva ou expositiva sequencial. Por esse fato, você está assistindo aí Gênesis 37 e nesse vídeo é a segunda parte da pregação de Gênesis 37. Segunda coisa, eu quero pedir uma ajuda sua. Como você pode me ajudar? Você não é inscrito no canal ainda? Se inscreve. Você vai embaixo desse vídeo, está escrito inscrever-se, ou bem na lateral ali do vídeo também vai aparecer uma faixinha vermelha inscrever-se. Você só precisa clicar ali e você está inscrito no canal. Você não precisa pagar nada, não vai custar algo para você, mas para nós vai ajudar muito. Como você pode nos ajudar? Embaixo do vídeo está escrito assim em preto, compartilhar. Você clica ali, aí vai abrir uma página toda. Se você assiste o vídeo no celular, provavelmente, vai abrir toda uma página assim. Aí você vai lá e escolhe o símbolozinho do WhatsApp. Clica ali no WhatsApp, aí vai abrir todos os teus contatos. Aí você seleciona lá 4 pessoas do teu contato que você gostaria que assistisse essa pregação. Seleciona e vai embaixo e vai enviar o link desse vídeo para a pessoa e ela pode abrir e pode assistir. E você vai ajudar a gente. Como você pode nos ajudar? Embaixo do vídeo tem uma mãozinha fazendo assim, um sinal de positivo. Clica lá, só precisa clicar ali. E você vai estar ajudando a espalhar esse vídeo, porque o YouTube entende que o vídeo é relevante e ele vai espalhar isso para mais pessoas abrirem esse vídeo. Como você pode nos ajudar? Tem embaixo do vídeo tem um sininho. Olha lá, você vai ver o sino. E esse sininho você clica ali e você vai atualizar as notificações. E quando vai entrar um vídeo novo no canal, você vai ser notificado e vai aparecer na tela do seu celular que veio um vídeo novo. Você vai com mais facilidade clicar ali para assistir o vídeo. Amém? Eu agradeço você, muito obrigado pela sua ajuda e bom vídeo de Gênesis 37, verso 18 ao verso 36, a segunda parte da aplicação e explicação da vida de José. Deus abençoe você. Até mais. Gênesis 37, 18 até o final. Amém? De longe ouviram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Olha só. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isto, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Ele queria devolver o José para o pai. 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mira, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão,
pois é nosso irmão, a nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou as suas vestes e voltando a seus irmãos disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: essa é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei ao meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, meu Deus, essa tua palavra, para o teu Espírito Santo nos ensinar. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos um coração como um vaso fechado, para a tua palavra entrar e ela ser armazenada, guardada, para ser vivida na nossa vida durante a semana. Vem, Senhor Deus, operar e vem trabalhar no nosso coração, enquanto nós vamos entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Deus é soberano. Sim. Deus é soberano e excelso. Ele pode cumprir seus propósitos, mesmo quando as pessoas mostram seu lado mais perverso. Que Deus tinha projeto com José, nós sabemos. Tudo nos indica que Deus tinha um projeto com José. Mas mesmo com a maldade dos irmãos, o projeto de Deus foi concluído, e nós sabemos. José não é uma vítima coitada. Amém? Nós trabalhamos isso no culto passado, e nós não vamos seguir essa teologia de ai que vítima coitada. Mesmo que o José foi sim uma vítima da conspiração dos irmãos, mas ele tem participação na história, tanto na ingenuidade de contar o pecado dos irmãos ao pai, de ser o pombo coreio, tanto como ser ingênuo e contar os sonhos, e nós retratamos e aplicamos isso. Então nós não podemos olhar para o José como uma vítima, coitadinho, coitado. E Deus não precisa da fúria dos perversos para mover as engrenagens da história. Às vezes nos parece que Deus estava movendo a raiva e o ódio dos irmãos, e Deus estava movendo tudo, porque Deus tinha um projeto dessa forma. A Bíblia não diz que deveria ser dessa forma. A Bíblia não diz. A história poderia ter um outro desdobramento se o pai não enviasse o seu filho para os irmãos. A história poderia ter um outro desdobramento. A história teria um outro desdobramento se José não fosse ingênuo com a sua boca. A história poderia ter um outro desdobramento se José não fosse ingênuo e ter ido aos irmãos. Eu creio que a história poderia ter um outro desdobramento. Contudo, não tem como fugir de uma verdade. Deus já havia escrito que José seria grande e se tornaria sustentador das nações. Isso já estava escrito. Os desdobramentos para chegar até esse ponto não diz que deveria ter sido dessa forma. E toda a história é como uma ponte que se apoia sobre dois lados de um rio. Toda a história. Quando surge um escândalo, engravidou. Quando surge um escândalo e a sociedade fala, tal menino, tal moça entrou para o homossexualismo, escândalo, um casal se separou, um pastor foi pego em adultério, escândalo. Esse escândalo
é como uma ponte fixada sobre o passado e sobre um futuro. Um escândalo não começou no dia que ele estourou. Um escândalo começou muito anteriormente. Um escândalo como a Diná foi estuprada. Violência sexual. Esse escândalo ele começou muito antes, quando o pai não percebeu que a filha ia visitar as moças siquimitas. Um escândalo é como quando antigamente alguém que caçava carregava os seus próprios cartuchos e ele colocava a espoleta no cartucho, depois ele colocava pólvora e socava, colocava uma bucha para separar a pólvora do carregamento de chumbos, aí colocava a cera em cima do chumbo. Quando essa pessoa, esse caçador, ia e ele alvejava a sua presa, quando ele apertava o gatilho e saía o tiro, não é naquela hora que ele começou muito antes. Meus irmãos, toda a história é como uma ponte que se apoia sobre dois lados de um rio. E toda a história traz à tona coisas do passado, toda. Essa história trouxe à tona coisas do passado de Jacó. Essa história trouxe à tona coisas do passado, os irmãos de José. Essa história trouxe muitas coisas à tona que há muito tempo estavam sendo amaradas, tecidas e construídas como alguém que constrói uma bomba, e no dia que a bomba estoura, que escândalo, mas a bomba já foi construída muito tempo antes. Alguém já botou o pepino para azedar muito tempo antes, e no dia que abriu aquela fervura, naquele dia, não foi naquele dia que surgiu o cheiro mau. O cheiro mau já estava armazenado há algum tempo. Meus irmãos, toda a história revela as intenções do coração. Toda a história. Essa história revelou as intenções do coração dos irmãos de José. Essa história ela revelou as intenções do coração do Jacó, depois quando ele chorou e não deixava ninguém o consolar. Essa história revelou as intenções do coração dos irmãos de José, quando eles falsamente foram tentar enxugar as lágrimas do pai. Toda a história revela o que cada um tem no coração, e toda a história tem um ponto de análise e reflexão. Toda a história para uma decisão. O José, nós entendemos pelo texto que ele foi ingênuo? Sim. Que ele também tem participação na contribuição do ódio dos irmãos? Sim. Mas nós não vamos mais ver isso depois, lá na frente, na vida do José, a partir do capítulo 42. Quando a Bíblia diz que ele era bem-aventurado em todas as coisas, fugiu da tentação sexual, depois foi enaltecido numa prisão, e Deus construiu durante 2 anos um projeto para ele sair da prisão e ser governador. Nós não vemos mais essa ingenuidade. Por isso que toda a história tem um ponto de análise e reflexão para uma decisão. Nessa história, todos também tomaram uma decisão. E essa história, ela nos revela que, primeiro, o ódio leva as pessoas a fazerem loucuras. Olha alguém que tem ira no coração. A pessoa irada, ela faz besteira. Por isso que o apóstolo Tiago escreve: irmãos, não andei irados. Cuida com a ira. Porque a ira faz você enxergar o que não existe. Faz ouvir o que nem foi falado. E ainda distorce o que existe. A ira é terrível. Uma pessoa com ira no coração, ela envelhece os ossos, ela envelhece o coração e os pulmões, e ela faz mal para as pessoas. E toda a história, essa história, ela revela que o ódio leva essas pessoas a fazerem loucuras. O que os irmãos de José fizeram foi uma loucura. Segundo, José se comporta bem no tratamento e Deus era com ele. Foi ou não foi um tratamento? Deus enviar ele para o Egito. Cultura diferente. Você chega num lugar onde é que não come o que você come. Você chega num lugar onde não falam a tua língua. Você chega num lugar onde não adoram o Deus que você conhece, mas tem 3.000 ídolos. Você chega num lugar, antes o José era rei na casa do pai, agora ele chega no Egito como escravo. Mas como o José se comportou no tratamento, para que a Bíblia possa dizer que Deus era com ele. Ele se comportou bem.
Essa história nos revela que tudo que o homem planta, ele precisa colher. É a lei da semeadura e da colheita. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Tudo que você planta, você precisa colher. É bem verdade que muitos filhos precisam comer as coisas azedas que os pais semearam. O José também estava comendo coisas do juízo que o pai dele semeou. Mas os juízos que os nossos pais semeiam são como limões. Você pode deixar azedar a sua vida, ou pode fazer uma limonada e a vida continuar. Depende de como você entende as coisas. Mas tudo que você planta, você precisa colher. E você deve ter percebido que nós vivemos em dias que essa pregação, ela não é uma pregação pregada nas igrejas. As igrejas hoje, tudo que se prega é bênção, é prosperidade. E tudo o que vem de doença, acidente, perca financeira, é o diabo, é Satanás. É quase como que Satanás sempre ganhasse todas as batalhas. E muitíssimas dessas coisas são juízos, porque as pessoas semeiam espinhos e depois elas não querem colher os espinhos. Tudo que você planta, você colhe. E isso é uma das coisas que a nossa juventude hoje não se liga. Não cuida do corpo, não cuida da saúde, não cuida do casamento, não cuida da família, não cuida da vida espiritual. Vai colher o quê? Quem planta vento, colhe tempestade. Quem semeia semente de espinhos, vai depois comer espinhos na velhice. Tudo que o Jacó semeou, ele teve que colher agora, porque ele semeou muito vento e agora estava colhendo tempestade. E o que essa história nos revela? Que um ser humano que perde o temor de Deus é capaz de atrocidades. Você pode perder tudo, mas não perca o temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quem perde o temor de Deus, perde a noção de perigo e de consciência. Eles perderam o temor de Deus, por isso que eles tramaram contra o irmão, jogaram o irmão na cisterna, queriam matar o irmão e acabaram vendendo o irmão por 20 peças de prata, quando numa época um escravo valia 30 peças de prata. Vamos para o texto? Quando nós começamos a olhar, aqui José é vítima de uma conspiração dos irmãos. No verso 18, de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para a vontade era o quê? Matar. Porque a virtude de José incomodava eles. Então quando eu não posso chegar no nível do outro, eu puxo o outro para baixo. Essa é a ideia dos irmãos dele. Se eu não posso ser amado pelo pai como José é, vamos matar quem o pai ama. Eles conspiraram contra José e os resultados do ódio e da ira são o quê? O ódio paga o bem com o mal. O José tinha ido visitar eles para levar boas notícias, para levar suprimentos, para levar as notícias para o pai. O José tinha ido visitar eles, ele era irmão, era do mesmo sangue, era da mesma carne, era da mesma família. Ele tinha ido em uma missão de amor e de paz, mas ele foi recebido com guerra. O ódio faz alianças malignas para o mal. Que tipo de aliança que eles fizeram aqui? A aliança deles, eles estavam aliançados para matar. Vamos matar. E nesse conluio, nessa organização deles, eles estavam muito organizados. Todos queriam matá-lo. Apenas o Rúben queria trocar um mal pelo outro. Mas não vamos matar ele logo, vamos deixar ele sofrer. Mas a ideia deles era matar. E o ódio faz registros distorcidos e negativos contra o próximo para prejudicá-lo. Quando nós vamos olhar o verso 20, o verso 19, e dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Em outras palavras, lá vem o especialista em sonhos. Os sonhos colocaram ele nesse momento em maus lençóis. Mas 13 anos mais para frente, sonhos tiraram ele de uma prisão. Sonhos
Ele estava acostumado a entender e a viver dessa forma. Por isso que quando Deus falava com ele, ele entendia, ele estava sendo treinado para isso. O ódio, eles planejaram matar ele. Ainda no verso 20: vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: o animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe daremos sonhos. Homicídio e ocultação de cadáver, crime duplo. Vamos matar e vamos sumir com o corpo, para que ele não tenha nem direito de sepultura. O ódio faz as pessoas crerem que a mentira esconderá o mal feito. Olha só, o plano deles era: vamos matar ele e vamos esconder o corpo, e depois vamos dizer o quê? Um animal selvagem o comeu. Mentira. Você consegue entender que o ciúme, a inveja, o ódio e a mentira, elas fazem parte da mesma família? Aonde você vê alguém cheio de ciúmes, você precisa se ligar. Provavelmente ele vai estar cheio de mentira, cheio de ódio também, e cheio de inveja. Então olha a ideia. O ódio faz as pessoas crerem que a mentira vai esconder o mal feito. Quando nós olhamos às vezes nos jornais, alguém lá mata lá uma família para pegar o dinheiro de herança. Essa pessoa matou aquela família, pegou o dinheiro, e ela creu piamente que ela nunca seria descoberta. Porque além dela praticar uma atrocidade, ela ainda creu quando ela mesma disse a ela que nunca serei descoberto. Vou enterrar, vou sepultar, vou colocar dentro de um carro, vou queimar, e nunca vão descobrir que fui eu. O ódio faz as pessoas crerem na própria mentira. O ódio faz as pessoas serem como feras selvagens. E os irmãos pareciam antropófagos, genocidas. Nós vamos matar, vamos consumir com o corpo dele. Por pouco não tinham vontade de comer a carne. Quem em sã consciência come pão e planeja a morte do seu irmão na presença da própria vítima? Olha no verso 25. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Eles sentaram e comeram pão na presença do irmão, e conversando como iriam consumir com o irmão. Você consegue entender a que ponto que as pessoas com ódio no coração chegam? Isso começa naturalmente com uma pequena fagulha. Quando a pessoa perde o temor do Senhor, todas as coisas são consequências disso. O ódio, a ira, a mentira, o ciúme, a falta de noção de consequências. Que tipo de pessoas que em sã consciência sentam-se na presença da sua vítima, comem pão, deixam o irmão passar fome e conversam como eles iriam consumi-lo? E José é despido da sua túnica, verso 23. Mas logo que chegou José, seus irmãos despiram da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. A túnica era uma demonstração que José era filho amado. Ele tinha recebido do pai a túnica, e aquilo significava: você é meu filho amado. Por isso que o José é um dos tipos mais próximos de Jesus na Bíblia. Ele é amado pelo pai, odiado pelos irmãos, e tem vitória no final. Essa túnica, ela demonstrava quem seria o patriarca depois de Jacó. Você lembra que essa túnica era uma túnica de governador? E o pai de propósito deu essa túnica mostrando que o José seria patriarca no seu lugar. Então quando aquela túnica andava diante dos seus irmãos, os irmãos entendiam a mensagem. Quem queria governar era o Rúben, o Judá, o Simeão, mas o Jacó já tinha eleito o seu filho José para ser o próximo patriarca. A túnica perturbava os irmãos. A túnica era uma perturbação. A túnica trazia falta de sono para os irmãos. E tirar a túnica é uma grande demonstração de que quando eu não tenho virtudes, eu prefiro destruir aquele que tem virtudes, destruir a reputação dele.
vou queimar a reputação, vou caluniar, vou jogar a pessoa no lixo, porque se eu não consigo chegar aos pés dela, que ela também não consiga ir para frente. Se eu não posso ser amado pelo Pai, vou matar quem o Pai ama. Se eu não tenho as virtudes de Deus falar comigo e me dar sonhos, eu vou destruir quem recebe. Então o fato de tirar a túnica é uma mensagem dizendo: eu odeio isso. Tirar a túnica é uma grande demonstração de que quando eu não tenho virtudes, eu prefiro destruir aquele que tem. O verso 24, José é lançado na cisterna, e tomando o lançaram na cisterna vazia, sem água. Essas cisternas nos desertos, elas eram naturalmente muito profundas, e uma cisterna, quem caía numa cisterna, não poderia jamais sair sozinho. Alguém precisava o alçar com cordas ou com panos, sozinho não sairia. E uma das formas de prender alguém, e prender muito bem, era jogar numa cisterna. A pessoa não sairia dali sozinho. Eles jogaram ele numa cisterna, porque eles queriam apagar o amor do pai por José. Eles odiavam o amor do pai. Eles queriam afogar os sonhos de José. Meus irmãos, isso aqui é uma aplicação muito séria. Não deixe nenhuma pessoa afogar os sonhos que Deus deu para você. E normalmente, quem sonha, que tem projetos, quem quer ir para frente, vai arrumar alguém que vai perseguir. E nós colocamos nessa balança toda a mensagem do sábado passado. Se você tem sonhos, você tem projetos, cala a boca. Mas mesmo calando a boca e sendo discreto, vai ter pessoas que vão perceber o nosso sucesso e vão começar um levante do diabo. Isso pode acontecer. E você pode entender que ninguém vai perseguir o derrotado. Vão perseguir que tipo de pessoas? Quem vai para frente tem projeto e vai ter sucesso. Então vamos matar, vamos jogar na cisterna. E nessa cisterna, o José gritou. Nessa cisterna ele pediu por misericórdia. E nessa cisterna ele não teve misericórdia. Nessa cisterna. José saiu da cisterna. Mas os irmãos viveram 22 anos atormentados na masmorra da culpa. Porque quando eles visitam ele depois lá no Egito, e ele manda prender o Rúben, ele escuta os irmãos conversando: será que não é Deus nos punindo porque um dia nós matamos o nosso irmão? 22 anos e a consciência não conseguiu esquecer aquilo que eles fizeram com José. Cuidado com aquilo que nós vamos fazer com as pessoas. Cuidado. Às vezes as pessoas não têm noção de consequência, mas a consciência muitas vezes não se esquece do mal feito, e Deus muito menos. Do verso 25 ao 30, José é vendido pelos irmãos. No verso 25, eles sentam para comer pão e planejo. Eles olham de longe uma caravana de ismaelitas. Você lembra que os ismaelitas vêm de Ismael? Ismael era o irmão de Isaac. Então, esses ismaelitas eram os primos nômades longe, que vinham de longe. E assim como Ismael era inimigo de Isaac, os ismaelitas são inimigos do povo de Israel até hoje. Então era conveniente vender o José para quem? Para um inimigo. Vamos vender ele para um inimigo. Logo depois o texto fala de midianitas. São os mesmos. Ismaelitas é a raça. Midian é da onde que eles vieram. Midian é uma cidade até hoje. Midianitas. E a proposta de Judá tenta substituir um mal pelo outro. No verso 27. 20. Vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram. Vamos trocar um mal pelo outro? Aí Jesus, lá em Mateus 5, Jesus fala assim: ouvistes o que os antigos vos disseram, não matarás. Porém eu vos digo, aquele que no seu coração odiar o seu irmão, já o matou. Então aqui é trocar um mal pelo outro. Porque mesmo que o Evangelho ainda não tinha sido escrito nos dias de Jacó, mas ele já existe na eternidade, ele já fazia efeito. Era como matar.
Eles mataram o irmão deles no coração deles. E no verso 29 e no 30, Rúben ficou desesperado quando não encontrou mais o José. O Rúben tinha saído, talvez para resolver alguns problemas do rebanho, ver algumas coisas, e quando ele volta, no verso 29, tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou as suas vestes. Ele era responsável pelo irmão. E nós vemos que parece que o Rúben tem alguma noção do que poderia acontecer se o irmão não voltasse para casa. E o Rúben já tinha pecado contra o pai, quando ele se deitou com a concubina. Você lembra? Então ele já tinha pecado contra a autoridade do pai. E eles estavam pecando contra a autoridade do pai outra vez, em que o José não voltasse para casa. E Rúben ficou desesperado e não sabia o que fazer. E no verso 31 e no 32, 31, então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a mulher molharam no sangue. Agora você precisa prestar muita atenção. As fraudes, a vida pregressa de Jacó tem um preço terrível. Presta atenção. Assim como o Jacó havia enganado seu pai com peles de cabrito e roupas de Esaú, você lembra que a mãe do Jacó deu a ideia de matar um cabrito, fazer um cozido, vestir as roupas de Esaú para enganar o pai? Meus irmãos, as fraudes anteriores de Jacó têm um preço terrível. Agora ele será enganado com o sangue de cabrito e a roupa de seu filho. Meus irmãos, você precisa ter noção daquilo que você planta, você vai colher. Isso não é para os outros, isso é para nós. É por isso que nós precisamos bater nessa tão dignificante tecla. Eu preciso assimilar a mensagem. Eu não posso ficar escondendo a verdade por detrás de uma peneira. Eu não posso fazer de conta que eu estou no Alice, no País das Maravilhas, e muitas pessoas minimizam os problemas e outros se tornam vítimas dos seus problemas. Pecado é pecado. Pecado é pecado. É uma mensagem que não está sendo pregada como deveria. Pecado é pecado. E antes da pessoa se encontrar com a eternidade, muitas coisas vêm à tona. Pelos meus cálculos, tinham se passado cerca de 30 anos entre quando Jacó enganou seu pai e o que está acontecendo agora. Mas 30 anos não é nada para Deus. Tudo precisa vir à tona. O mal feito não fica escondido para sempre. Cuidado com o que nós vamos fazer. O verso 31, então tomaram a túnica de José, mataram um bode e o molharam no sangue. 32, e enviaram a túnica talar de mangas compridas. Presta atenção. Eles não tiveram coragem de eles levarem a roupa. Eles mandaram por correio. Sedex foi passando de vizinho em vizinho até chegar no Jacó. Eles não chegaram no Jacó e disseram: teu filho foi comido por um animal selvagem. Eles não fizeram isso. Eles mandaram a túnica por meio de outras pessoas, demonstrando a pouca consideração que eles tinham com o pai. Pouca. Eles estavam preocupados com o coração do pai? Estavam preocupados com a dor do pai? Não, aquilo era uma vingança. Na ideia deles era assim: nós vamos levar isso para o velho, e esse velho vai ver o que é, e ele amar o José e não amar a gente. Era vingança. E no verso 32, fizeram-na levar a seu pai e disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. 33, ele a reconheceu e disse: não foram eles que disseram para o pai. O pai chegou na conclusão e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Ele chegou nessa conclusão. Ele entendeu isso.
E no verso 34, o luto de Jacó. Então Jacó rasgou as vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Cerca de 20 anos foi o lamento do Jacó pelo seu filho. Quantos anos você acha que a Raquel e depois o Isaac lamentaram a fuga do Jacó para o Labão? Mesmo o Jacó estando vivo, isso doeu ou não doeu no coração do Isaac? Quanta dor que aconteceu no coração desse pai, vendo que um irmão, Esaú, queria matar o outro, Jacó. A dor do coração de um pai. Mas o Jacó pouco se preocupou com a dor do coração do pai e da mãe. Ele não estava interessado em consequências. Ele queria roubar a primogenitura. Falta de entendimento de consequência das coisas. A dor que ele causou no pai e na mãe dele, agora vem sobre ele. Cuidado com o que nós fazemos. Do ponto de vista humano, Jacó está colhendo o que ele plantou. Ele plantou cisania em sua casa e ele está colhendo a safra dolorosa da ausência do filho amado. Mas do ponto de vista divino, um plano maior estava sendo executado. Porque um filho mimado, se Deus não arranca ele da casa, ele vira um inútil. Deus precisava arrancar o José dentro de casa e levar para o Egito para que ele se tornasse um grande homem. Pelos olhos de Deus, um grande projeto estava sendo construído. E a maldade dos filhos de Jacó foi revertida em bênção e consolo. Os irmãos de José, nem no final da vida cresceram para algum lado. Eles se tornaram os pais de tribo e só. Mas o José se tornou um grande homem no Egito por muitas gerações. Meus irmãos, no verso 35, levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. O pecado sempre leva a pessoa mais longe do que ela tinha planejado ir. Você lembra do Sansão? Por 3 vezes ele mentiu para Dalila. Mas ele, brincando com o pecado, ele não imaginou que ele cairia nas teias do pecado. E ele caiu. E ele foi mais longe do que ele tinha planejado, porque ele foi furado e vazado os olhos, e o final da vida dele foi torcendo um moinho, e ele era como um palhaço de circo num templo de um deus dos filisteus. O pecado vai sempre levar você mais longe do que você tinha planejado ir. O pecado reterá você mais tempo do que gostaria de ficar. Você entendeu isso? O pecado vai reter você mais tempo do que você gostaria de ficar. E ele custará um preço mais caro do que você gostaria de pagar. Esse é o pecado. O pecado promete vida e vai te dar morte. O pecado te promete terra boa e vai te dar deserto. Porque o diabo te leva para o deserto e deixa você ali para morrer de fome e de sede. O pecado sempre leva as pessoas mais longe do que elas gostariam de ir. Tira as pessoas de lugares privilegiados e na maioria das vezes não retorna mais. Deus perdoa? Sim. Pecado. Mas o erro você precisa pagar. É consequência. Os irmãos jamais imaginavam o tamanho da ferida que eles causariam. A preocupação inicial deles era com tirar o José da vida deles. Mas eles chegaram a romper, a fazer uma ferida tão grande no coração do pai deles, que essa ferida se negava a ser curada, a ser sarada. Ele se negava a ser sarado. E o falso consolo no verso 35 é um falso consolo. Falso consolo não é consolo, eles fizeram a ferida e agora eles queriam curar. Quem tinha feito a ferida no coração do Jacó foram os filhos.
Mas agora aquele falso consolo vinham tentar consolar e ele se negava a se deixar consolar, porque é impossível substituir um filho no coração de um pai. E o verso 36, entre mentes, os midianitas, agora cita aqui a palavra midianitas, venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Era uma espécie de guarda-costas do Faraó. Ele foi trabalhar na casa de um comandante. E José está a caminho de uma gloriosa história, que ele não teria se ele ficasse na casa do pai. Nos planos de Deus, não há acasos, não há sorte e não há azar. Você pode ter absoluta certeza que pode não fazer parte dos planos de Deus esses desdobramentos. Você pode ter absoluta certeza que Deus não obrigou Paulo a se converter. Deus não obrigou. Deus o abateu por causa da fúria e tinha se extravasado a ira de Deus, e chegou o dia que se limitou a paciência e Deus abateu Paulo. Deixou ele cego, com a boca no chão, no pó. 3 dias cego. Mas o que Paulo decidiu foi honrado por Deus. Deus é soberano, mas ele não anula a sua responsabilidade. Deus não obrigou José a se tornar um grande homem. Deus não obrigou. Mas a atitude dele no Egito fez ele se tornar grande diante de Deus. Depende de como nós entendemos. E por trás de toda a providência carancuda, esconde-se a face sorridente de Deus. José poderia ter desaparecido da história, nunca mais ouvido. Mas a atitude dele fez com que Deus o prosperasse. Aparentemente foi um grande mal, mas que se tornou em grande bem. E Deus estava com ele. A casa de Potifar foi o primeiro campo de treinamento de Deus a José. Ali ele se destacou como líder e administrador. Nesse lugar ele foi fiel com Deus e com o seu patrão. Nesse lugar Deus deu crescimento para ele. Aquilo que Deus coloca na sua vida para tratamento é necessário analisar. Nós precisamos analisar se nós estamos sendo ingênuos, se a nossa boca está sendo muito grande, se nós estamos errando com Deus. E aquele lugar onde Deus coloca você que está desajeitado, pode se tornar em lugar de grande vitória, mas depende de nós, como nós vamos reagir. Se nós nos sentarmos ali e nós nos fazemos de vítimas, coitadinhos, provavelmente com 100 anos nós não vamos ter construído nada. Mas depende de como nós agimos, nós podemos chegar num lugar como José chegou na cadeia. E em pouco tempo diz a Bíblia que Deus era com ele, ele administrava os outros. Depende de você. Não fique olhando para aquilo que as pessoas fizeram de mal para você. Não fique olhando. Essa é uma das grandes mensagens dessa noite. Se as pessoas forem ruins com você, não fique se fazendo de vítima. Levante sua cabeça. Olhe para Deus. Deus tem projetos para você. Deus vai deixar você, colocar você no caminho do vencedor. Mas nós precisamos nos livrar do vitimismo. Segunda grande mensagem: cuida o que você faz. Tudo que o homem planta, ele precisa colher. Tudo. Pode passar 30 anos, pode passar 40 anos, podem passar 50 anos, mas o que o homem planta, ele precisa colher. E o pior que isso, não é apenas uma colheita aqui, mas existe ainda a eternidade pela frente. Você pode fechar os teus olhos. Eu quero orar com você. Eu gostaria que você pensasse e meditasse naquilo que Deus ministrou sobre você nessa noite. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, a minha gratidão pelo entendimento que o Senhor está derramando sobre nós nesses últimos tempos. Por essa palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite. E eu quero colocar os meus irmãos na Tua presença, meu Pai, porque eu tenho absoluta certeza
que o Senhor tem falado e ministrado no nosso coração nessa noite. Sobre os casais, sobre pais e filhos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor Deus, a Tua graça pelo Teu Espírito, para a gente assimilar essa palavra, para entender, Senhor, que quando nós tomamos decisões, nós precisamos refletir sobre os desdobramentos das nossas decisões, que elas podem não apenas trazer juízo nessa vida, mas nos desviar do bom caminho da eternidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu Te agradeço, meu Deus, que o Teu Espírito está sobre nós, Ele tem ministrado em nós. Assim eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.